A infertilidade é a incapacidade de um casal gerar filhos após um ano de tentativas. E para falar sobre esse assunto, reprodução assistida, eu vou conversar com o diretor clínico do Núcleo Santista de Reprodução Humana, o ginecologista e obstetra Condesmar Marcondes. Tudo bom, doutor Condesmar? Tudo bem, tudo bem. Para começar, o que vem a ser infertilidade? Eu acho que esse tema que você usou é exatamente isso. É essa incapacidade. Antes se falava em esterilidade. O termo esterilidade, além de ter sido pesado, ele praticamente terminou. Hoje, mesmo uma mulher sem útero, ela consegue gestar através da mãe dela ou de uma irmã. Então, o termo infertilidade te mostra isso. Por alguma causa, ou masculina, ou feminina, ou uma causa dos dois, tá? Esse casal, após um ano, ele não consegue gestar. E aí você tem que investigar a causa. E na mulher, quais seriam essas causas? O que pode levar à infertilidade? Se a gente colocar, Cris, as principais causas de infertilidade feminina. 1. Ciclos anovulatórios, falando português claro, falta de ovulação. 2. As lesões de trompa. Se a gente falar em lesão, eu acho que a principal aí que está na moda, laqueadura. Não deixa de ser uma lesão médica de trompa, mas existem outras lesões de trompa que podem levar à infertilidade. Então, falta de ovulação, lesão de trompa e aí entram outros fatores. Fatores hormonais, fator cerebral, excesso de produção de leite e uma patologia que nós já discutimos algumas vezes que a gente chama de século XXI, que se chama endometriose. Endometriose é hoje, no meu modo de entender, uma das principais causas de infertilidade feminina. O que é a endometriose? O que eu te diria, veja, tem alguns conceitos e eu vou me prolongar um pouquinho sobre isso. Nossas avós tinham 100 vezes menos menstruações do que as mulheres atuais. E como a gente explica isso? Nossas avós menstruavam aos 11, 12 anos. Aos 13 anos, nossas avós estavam casadas e já tendo filhos. Elas pariam, tinham filhos, engravidavam e amamentavam por 10 filhos, 15 filhos. Então, até os 45 anos de idade, nossas avós estavam engravidando, parindo e amamentando. Hoje, uma mulher vai engravidar a primeira vez, ela tem que fazer o curso de direito, a pós-graduação, ou ela quer ser juíza. Ela menstrua muito mais vezes do que nossos antepassados menstruavam. Isto pode levar a um sangramento interno, tá? A menstruação não só sai vaginal, mas ela sai interna. E esse endométrio, que é o material que menstrua, se implanta no abdômen, no intestino, no ovário, e a cada mês que ela menstrua, ela também menstrua, ela sangra dentro do abdômen. E isso leva a aderências, a dores importantes na menstruação e consequente infertilidade. Falando em menstruação, existe uma frase que o Dr. Condesmar fala que eu acho bonita sobre a menstruação, que é o útero chorando. Fala para quem está em casa essa frase. Essa frase é típica de quem trabalha com reprodução. O que é a menstruação, para a filhinha que está começando a menstruar, é o útero chorando lágrimas de sangue porque não engravidou. Tá? Ela é uma frase romântica, tem gente que se for solteiro aí vai chorar lágrima de sangue de outra forma. Mas essa é uma definição e é isso aí. Quem não engravida vai menstruar e se não engravidar continuamente, até os 40 anos vai acabar sendo punida com eventual endometriose, com dor pélvica. Bom, falamos da infertilidade na mulher. E no homem, quais as causas de infertilidade? Assim como eu citei, e a gente não está falando de doença, mas eu citei a laqueadura, no homem hoje em dia é a vasectomia. Eu acho que a vasectomia está adquirindo um grau muitíssimo importante de infertilidade. Mas peraí, esse homem não queria. Sim, ele casou de novo e agora ele quer um filho. Tá? Então esta é uma causa importante. A segunda causa importante são as varizes de testículo, a gente chama de varicocele. Essas varizes aumentando a temperatura do testículo e prejudicando a formação de espermatozoides. Essa é uma segunda causa importante. Terceira, as hormonais, etc. E principalmente também as infecciosas. Antes que eu esqueça, a gente sempre costuma brincar sobre isso. A vovó da gente, vovó tinha razão. No garoto é a cachumba. A história da avó da gente, que a cachumba desce, é verdade sim. Adolescente com cachumba tem que ficar na cama.
porque o vírus da parotidite, ele tem uma tendência, ele tem um tropismo pelo testículo. Ele vai para o testículo e acaba causando infertilidade. Agora, doutor Condesmar, a mulher, existe uma idade fértil e até que idade a mulher pode engravidar? A gente estava falando dos povos, dos antepassados serem sábios. Se a gente lê qualquer livro que trate da Idade Média, eu não estou fazendo, pelo amor de Deus, um apanágio disso, as meninas engravidavam aos 12, 13, 14 anos. Qualquer menina de 25 anos era considerada velha na Idade Média. Tá? Um homem de 50 já tinha morrido. Hoje as coisas mudaram, mas para a natureza não mudou muito. Então eu te diria que a idade ideal, porque a partir dos 35 anos de idade para a mulher, ela carrega o piano. Então a natureza não quer que carregue tanto este piano. É diferente do homem. O espermatozoide do homem, ele se cria a cada 3 meses, ele produz. O espermatozoide de hoje foi criado há 90 dias atrás. Os óvulos da mulher nasceram com ela, já intraútero. Quando ela era um feto, ela já estava com os óvulos dela produzidos. Então, a cada dia que passar, esses óvulos envelhecem com ela. Então, o que a gente considera? 35 anos de idade é uma idade ótima, até 35. A partir daí, a gente começa a ter uma queda da fertilidade, porque não cabe à natureza deixar essa mulher carregar o piano. E o que a medicina traz agora de solução para esse casal que quer ter um filho e não consegue? Quais são as técnicas de reprodução assistida? Eu acho, Cris, que o principal é que isso serve não só para os pacientes, mas serve para os meus colegas médicos, ginecologistas e urologistas. Eu não conheço nenhum médico, eu não conheço nenhum advogado que não queira que o seu cliente ganhe a causa. Eventualmente, advogados perdem causas, e isso não é culpa do advogado. Eu não acredito que nenhum médico não queira que sua paciente engravide. Agora, o que eu peço é que essas pacientes e esses médicos não deixem os anos passarem. Os anos passando são o grande inimigo da reprodução humana. Você tenta, mesmo com os processos modernos, e não consegue resultado. Então, o que eu te diria? O que você tem de principal? Claro, se eu tiver um fator masculino importante, eu tenho pouco espermatozoide, tenho ausência deles, ou eles não se movem, estão mortos, eu não posso fazer isso. A gente chama de baixa complexidade e alta complexidade. O que é baixa complexidade? A mulher não ovula. O marido dela está muito bem, mas ela não tem ovulação. Então eu induzo essa ovulação e faço o controle na clínica, por ultrassom, para você ver se a tua indução está funcionando. Isto é normal nos consultórios do ginecologista, onde você pode fazer a indução, mas o que a gente recomenda? Sempre o controle dessa ovulação, para ver se ela está correta, tá certo? Segundo, ainda de baixa complexidade, a inseminação. Eu faço essa mulher produzir 2 ou 3 óvulos, colho os espermatozoides do marido dela, melhoro a qualidade desse espermatozoide em laboratório, então esse fator masculino não é tão importante. Essa mulher tem trompas boas e ela ovula. Eu melhoro as condições dos espermatozoides e os coloco lá na trompa para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem. Essa gravidez eu não sei, eu não a vi, mas ela acontece dentro do útero. A probabilidade dela, ela vai imitar as leis da natureza, que são em torno de 20% ao mês de gravidez. Tá certo? Saindo daí, a gente tem a alta complexidade. O que é alta complexidade? É o chamado bebê de proveta. Tá? O bebê de proveta, eu tenho 2 formas. Por exemplo, eu tenho um marido com ótimos espermatozoides, a quantidade é boa. Então, a fertilização in vitro tradicional, para cada óvulo, eu ponho em volta dele 100.000 espermatozoides. Um deles vai penetrar e nós vamos pegar esse embrião e vamos passar para o útero da mulher. O mais moderno é o ICSI, é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Eu tenho poucos espermatozoides, ou com defeito, eu não vou permitir que o defeito fique próximo. Eu pego um espermatozoide, um único espermatozoide, para cada óvulo. Então, se eu tiver 10 óvulos, eu vou conseguir 10 unidades, eu não preciso de 100.000. Eu vou pegar 10 unidades, um para cada óvulo. Seleciono o embrião que se formou e a gente passa para dentro do útero. Essa é a fertilização in vitro com o ICSI. Não sai daí, no próximo bloco eu continuo conversando com o Dr. Condesmar Marcondes. Eu volto já já.
De volta com Beneficência na TV, e no nosso bate-papo de hoje nós estamos falando sobre reprodução humana, reprodução assistida, com o médico ginecologista e obstetra, Dr. Condesmar Marcondes. Doutor, o senhor tinha falado no último bloco que a idade limite para a mulher engravidar naturalmente é 35 anos. Uma mulher com 45, ela pode engravidar com auxílio da reprodução assistida? Cris, vamos dar uma separada? Primeiro, uma mulher de 45, ela pode até engravidar naturalmente, tá? As mulheres engravidam aos 45 anos, isso pode ocorrer. Só que essa porcentagem, a partir dos 35 anos de idade, ela tem uma queda acentuada. Mesmo para a gravidez natural, uma mulher que engravida após os 35 anos de idade deveria investigar o que a gente chama de aneuploidia. Das aneuploidias, a aneuploidia é um erro genético. Das aneuploidias, a principal é a síndrome de Down. Então eu acho que a mulher tem que ter essa consciência. Uma vez engravidando com uma idade acima de 35 anos, ela deve buscar uma investigação para o síndrome de Down. Esse é um fator 1. Segundo, para que você tenha uma ideia, hoje a reprodução, os resultados da fertilização in vitro variam entre 40% e 50% por tentativa. A partir de 41 anos de idade, a partir dos 40 anos, esses índices, veja, eu estou falando de 50%, a queda desse índice vem para 2%. Então, a cada 100 pacientes com 43 anos de idade, com o bebê de proveta, eu vou conseguir engravidar 2. De 100 pacientes com 43 anos, eu consigo a gravidez de 2. Então, para que você tenha uma ideia da importância disso. Como os grandes centros mundiais fazem para engravidar? Aquilo que você me perguntou, uma mulher de 45 anos através de um processo de reprodução, se chama óvulo doação. Ela recebe óvulo de uma outra pessoa. Os óvulos dela, a probabilidade de resultado é muito pequena. Então hoje é perfeitamente legal você ter o processo de óvulo doação. Falando nesse óvulo de doação, e a barriga de aluguel? A barriga de aluguel também é um processo legal no Brasil, desde que seja ligado a um parente um parente próximo. Por exemplo, a mãe, uma irmã. Você não pode vender, como você pode doar um rim, mas você não pode vender o teu rim. Então, a barriga de aluguel consiste em se pegar um embrião feito através de fertilização in vitro de um casal e passar para uma terceira pessoa. Uma irmã, a sogra, a mãe, etc. Então, isto é possível, é perfeitamente legal. E que situações que se faz isso? A mulher não tem útero, ou tem um útero com tantos problemas, ou ela já teve vários abortos, ela perdeu os nenês seguidamente. Então, você vai passar para um útero de alguém que vai carregar esse nenê para você. Dr. Condesmar, através da reprodução assistida, com tantas tecnologias, é possível um pai que é portador de um HIV ou a mãe portadora de HIV se identificar esse espermatozoide com o problema ou o óvulo e a criança sair saudável? Olha, você me fez uma pergunta interessantíssima. Para que você tenha ideia, mesmo as mães portadoras, e nós estamos falando de santos, a probabilidade, esses últimos anos, o índice de crianças portadoras cuja mãe é HIV positiva, os recém-nascidos em Santos têm zerado, não são portadores de HIV, graças ao know-how adquirido pelos infectologistas de Santos. Então, a prevenção, o uso de medicações pré-parto e durante o parto, tem feito com que essas crianças nasçam HIV negativas. No pai, HIV positivo e a mulher é HIV negativa, então ela não tem AIDS e ele é portador do HIV, é possível sim. A gente tem um processo de laboratório através de fertilização in vitro. Você consegue limpar o vírus do espermatozoide. Você consegue extrair o vírus do espermatozoide e injetar dentro do óvulo o espermatozoide sem a presença do vírus. Dr. Condesmar, a escolha do sexo. Hoje já é possível escolher, eu quero um menino, eu quero uma menina. É possível? Pela lei brasileira, não. O que se faz, isso se chama PGD. Em inglês é Pre-Implantational Genetic Diagnosis. É um diagnóstico genético pré-implantacional. Vamos trazer para a Terra para a gente entender. O embrião, por exemplo, tem 8 células de fertilização in vitro. No laboratório se tira uma dessas células,
para que você faça a pesquisa genética. Então, pesquisa genética pré-implantacional. Eu quero saber se tem um erro genético, se tem doença genética, se tem síndrome de Down, se tem hemofilia, enfim. Você vai pesquisar, não todas, mas um grande número de doenças genéticas. Junto com isso, acoplado a isso, você vem a determinação do sexo. Tá? Porque, por exemplo, a hemofilia é uma doença ligada ao sexo masculino. Eu passaria eventualmente um embrião do sexo feminino e evitaria a hemofilia. Então é possível sim, através do PGD, você ter não só análise genética, mas análise do sexo. Me diz uma coisa, doutor Condesmar, a partir, assim, qual o tempo que leva um tratamento? A mulher veio aqui na clínica, ela resolveu fazer a inseminação artificial, ou partir para uma técnica de reprodução humana. Quanto tempo leva um tratamento? O que é feito com essa mulher até chegar à própria gravidez mesmo? Eu acho que o principal é o seguinte, que às vezes os casais têm noção de anos, e não é assim. Mas também não quer dizer por isso que eu tenho que esperar anos, já que é tão rápido. Um processo de reprodução assistida leva em torno de 30 dias. Se eu começar hoje, se eu falar em bebê de proveta, hoje com a medicação, em 30 dias eu estou com o embrião lá dentro. Isto não quer dizer que ela está grávida. A partir do momento que se transfere o embrião, eu levo 15 dias para saber se a natureza aceitou esse embrião. Não somos nós que damos a palavra final, Cris. Um dia pode ser que os técnicos em reprodução consigam isso, tá? Mas quem dá a palavra final é a interação mãe-embrião. Os dois vão trocar ideias, essas ideias trocadas entre mãe e embrião vai fazer com que a mãe aceite esse embrião ou não. Então, o processo, respondendo claramente, eu levo 30 dias, depois mais 15 para saber, para fazer o teste de gravidez, para saber se a natureza aceitou. A ansiedade dessa mulher, o estresse do casal, pode vir a prejudicar o tratamento da mulher? Eu vou te responder diferente. Eu tenho um casal, óbvio, não estou identificando, que a moça ficou tão ansiosa, tem uma série de injeções, você toma cerca de 20 injeções. Essa moça ficou tão ansiosa, o doutor não havia explicado nada. Ela tomou todas as 20 injeções num dia só. O senhor não tinha falado nada, aquelas injeções estavam lá, eu tomei tudo. Tá? Então veja a que nível entra a ansiedade. Então sim, ela é importante na gravidez normal, ela pode prejudicar a gravidez do dia a dia e ela me prejudica os processos de reprodução. É óbvio que eu fico ansioso. Eu estou fazendo alguma coisa, eu médico também fico. Mas daí, o que a gente põe é como você, se eu ganhar na loteria esportiva e a partir daí eu começar a fugir da Receita Federal, eu não sair mais na rua com medo de ladrão, não valeu a pena eu ganhar na loteria esportiva. Você partir para um processo de reprodução assistida, e isso é motivo para que você brigue com a mãe, com a irmã, saia de casa, brigue com o marido, passe as noites sem dormir, eu não vou ter bom resultado. Doutor, você falou do embrião, né? A partir de quando a mulher pode se considerar grávida? A partir do momento que o espermatozoide entrou no óvulo, seja da forma natural ou da forma assistida. O senhor fala nesse embrião, demora alguns dias para se saber se a mulher realmente está grávida. A partir de quando existe vida? Você me fez uma pergunta filosófica, religiosa, científica, seria fácil. Eu ia ser prêmio Nobel de alguma coisa. Mas eu tenho uma explicação que eu tenho ouvido de uma doutora geneticista da USP, doutora Maiana Zatz. A Maiana Zatz me leva uma linha de raciocínio seguinte: quando a gente faz, e você vê isso na beneficência, quando você faz doação de órgão, alguém que está na UTI, no respirador, qual é o teu critério para saber que essa pessoa pode ser doado o coração ou o rim? Quando existe a morte cerebral, quando existe a morte do sistema nervoso. Então, você não tem mais o sistema nervoso, então não é porque o coração está batendo que essa pessoa está viva. Então, na morte cerebral, você pode doar os órgãos. O que a doutora Maiana Zatz responde é que o sistema nervoso embrionário se forma a partir do 14º dia de vida do embrião. Se a partir do 14º dia de vida do embrião, o sistema nervoso dele aparece, teoricamente, parece lógico que a vida, em termos científicos, começaria daí. Eu não posso te dizer no aspecto religioso. Não sei se eu fui claro. Já que estamos na semana do Dia das Mães, por favor, deixe as suas considerações finais. A você, mamãe, eu só posso te desejar o melhor dos dias, não só nesse dia, mas que isso seja reconhecido a você e nós que trabalhamos juntos por todo o ano.
um desejo de felicidade para todas vocês. Obrigado.